Olá, meus queridos, como vai vocês? Como eu havia prometido, eu não ia fazer um vídeo sobre o Brian Wilson no dia que ele morreu. Eu achei melhor deixar um pouco de lado, pensar um pouco, né, para trazer a vocês, porque, lógico, que houve uma repercussão muito grande entre até os ex-Beatles, né, com postagens bastante bacanas e tal. E vou tecer alguns comentários com a falta que esse gênio da música vai fazer pra gente. Meu nome é João Moura, você quer Beatles School? Vamos lá. Olá, meus queridos, o que que foi que aconteceu? O que que foi que aconteceu para colocar em miúdos? Com a notícia de que ele tinha demência, né, que é uma doença que já levou um dos Monty Pythons, né, para pessoas mais famosas como o Terry Jones, né, o Bruce Willis tem e tal. Eu perdi também um tio com essa doença. Então, quando foi diagnosticado, eu já imaginava que o fim dele não demoraria. E também o caso dele ter perdido a esposa dele, a Melinda. Quem assistiu aquele filme Love and Mercy, que é muito bom, com John Cusack fazendo o Brian Wilson mais velho, é tanto quanto difícil ver o John Cusack como o Brian Wilson. Para mim, eu tive uma certa dificuldade, mas o rapaz que fez o Brian mais novo, ali no período dos anos 60, eu achei que ele fez o papel muito bem feito, né? Mas então, quem conhece a história do Brian e como a Melinda mudou a vida dele completamente, tirando ele das garras daquele psiquiatra que estava tomando conta dele, a gente sabia que sem a Melinda, para o Brian continuar nesse plano aqui, seria um pouco difícil, né? Então, não me foi uma surpresa muito grande a morte dele. Eu fiquei chateadíssimo, claro. Que para você que é mais novo, para você que não acompanha muito aqui a Beatles School, talvez você não saiba, eu sou um grande fã, e é muito comum Beatlemaníacos se enveredar para outros lados, né? Como The Who, Rolling Stones, alguns gostam do Elvis, outros gostam do Led Zeppelin e tal, e Pink Floyd e tal, mas alguns, como eu, eles acabam descobrindo os Beach Boys muito por causa dos próprios Beatles, dos comentários deles, né? Eu me lembro que há muitos anos eu assisti um documentário chamado The Complete Beatles, que era o nosso anthology dos anos 80, né? Quem viveu aquela época lembra, e tem uma parte que o Brian Wilson falava, né? E o George Martin sempre contou de como Pet Sounds, né? Esse disco que está aqui em cima, que eu estava até ouvindo ele para entrar no clima aqui para poder falar com vocês, é como que o Pet Sounds influenciou o Pepper, né? Mas o Pet Sounds, ele fora influenciado pelo Rubber Soul. Hoje a gente sabe, depois de muito estudo, que a gente sabe que o Rubber Soul que o Brian Wilson ouviu é o Rubber Soul da Capitol, e não o Rubber Soul que talvez a maioria de vocês conheça, né? Como Drive My Car, If I Needed Someone, What Goes On, essas músicas a Capitol removeu. Nowhere Man, eles removeram essas músicas e fizeram, né? Era comum que a Capitol fizesse um disco menor, né? E eles colocaram I've Just Seen a Face e It's Only Love. Eu sei que é meio louco pra você, principalmente mais novo, que tá tão acostumado com I've Just Seen a Face e It's Only Love no contexto do Help, mas foi assim. E o Brian ouviu essa versão do Rubber Soul e ele achou o disco perfeito. E ele pensou, eu preciso fazer algo melhor do que isso. E assim ele fez o Pet Sounds. Quando os Beatles ouviram o Pet Sounds, através do Keith Moon, que trouxeram para uma festa o Bruce Johnston, que substituiria o Brian Wilson nas turnês dos Beach Boys ele, a partir de 1964, quando ele teve uma crise dentro de um voo e tal. Então o Brian ele passou a ser o George Martin da banda. Né? Então, mas o Brian ele acabou acumulando coisas demais. Ele era o George Martin, mas ele também era Lenny McCartney. Então era um pouquinho demais na cabeça do cara, mas ele deu conta do recado, apesar de eu sempre achar que o problema que ele tinha, né, era uma coisa que eu acho que aconteceria de qualquer forma. Ele foi extremamente abusado pelo pai de forma muito violenta, né? Os outros dois irmãos também, então todos os problemas acabaram, né, aparecendo, foram consequência nos outros dois irmãos, né? Assim como o Dennis Wilson teve diversos problemas na vida dele, o Carl também, que era um cara mais sério, mais correto, mas ele também teve um sério problema com alcoolismo e tal. Então todos eles tiveram problemas com o alcoolismo, né? E as drogas vieram também juntos com isso aí, né?
Mas enfim, quando o Brian ele lança o Pet Sounds, a Capitol achou o disco e também alguns membros dos Beach Boys, tipo assim, Too Far Out, né? Tipo assim, era meio fugir a fórmula das músicas de surf, de carros, né? Que eram ótimas também, né? Mas o Brian ele conseguia ver o que que o John e o Paul estavam fazendo lá na Inglaterra, né? E as bandas que copiaram e conseguiram progredir, sair talvez do pop, do rhythm and blues e do blues, como os Stones e o The Who. Você vê que as outras bandas que apareceram na aba dos Beatles ali, elas, a partir de 66 elas começaram a, né? E os Beach Boys conseguiram isso, de certa forma, assim como os Stones e o The Who, mas os Beach Boys, eles acabaram batendo de frente, tinha membros dos Beach Boys, como o Mike Love, que era primo do Brian, não gostava das músicas e tal. Então, pode-se dizer que a Capitol meio que não esquentou muito a cabeça com a promoção do Pet Sounds, mas o Pet Sounds foi bater lá na Inglaterra. E lá na Inglaterra, vamos dizer assim, com os ouvidos dos ingleses, né, e tal, eles abraçaram o Pet Sounds, né, e quem abraçou o Pet Sounds? Os Beatles, né, todos eles, né, então, esse respeito absurdo pelo Brian Wilson, mas tinha também uma conexão entre o Brian e os Beatles era que o Derek Taylor, que mais tarde seria ali um dos chefões da Apple, ali, pelo menos ali na parte de imprensa da Apple e tal, e era uma figura assim que os quatro Beatles confiavam, assim como o Neil Aspinall e o Mal Evans. O Derek Taylor era aquele cara que, tipo assim, nem o Alan Klein ousou mexer com ele, né? Então o Derek Taylor trabalhou por um tempo. Ele teve uma briga com o Brian Epstein na turnê de 64 dos Beatles pelos Estados Unidos. Uma briga até muito engraçada, né? Mas aí o Derek Taylor fica puto, vai embora, né? Então quando os Beatles formam a Apple lá em 68, ele chama o Derek de volta e como o Brian já tinha morrido, o Derek volta, né? Mas o Derek que cunhou essa frase de que Brian Wilson era um gênio, né, e tal. E as pessoas meio que compraram isso. Então, quando vem Sgt. Pepper, mas é precedido de Strawberry Fields e Penny Lane, o Brian fala, uau, eu preciso fazer uma coisa melhor do que essa, né? E assim ele começa o projeto que seria o Smile, né? Só que talvez eu acredito hoje, estudando muito sobre os Beach Boys, eu vejo que ele se perdeu ali durante o Smile, talvez ele perdeu a rota, talvez ele não teve um apoio dos outros integrantes da banda. Ele começa as letras, ele escreve com um cara muito doido, mas extremamente inteligente, que é o Van Dyke Parks, né, cara, e tal. E, porra, quando os Beach Boys, a banda volta de uma tour no Japão, eles vão ver mais ou menos o que o Brian tava tentando fazer, né? E eles falaram, pô, cara, foi a mesma coisa com o Pet Sounds, a gente volta numa tour japonesa também, e o cara faz uns troços assim, foge da fórmula completamente, então foi muito difícil o processo, então o Smile acaba sendo engavetado, ele acaba sendo lançado como Smiley Smile, né? Mas ele nem raspa, né? E as músicas desse projeto, elas foram diluídas ali em diversos outros discos dos Beach Boys, como o 2020, Wild Honey, Friends, mas foi parar até num álbum chamado Surf's Up, que tinha uma música chamada Surf's Up, que é lindíssima, que é desse projeto do Ismael. Então, os fãs meio que tentaram ao longo das décadas colocar esses fragmentos de músicas juntos, né? Our Prayer e tal, juntos para tentar imaginar o que que o Brian queria, mas nem o Brian sabia direito, né? Então demorou, meus queridos, muitos anos pro Brian. Então ali ele passa depois desse projeto fracassado do Smile, os outros dois irmãos tomam conta, né? Com certo sucesso e com muita qualidade, que era o Dennis e o Carl, né, cara? E também teve a ajuda de algumas músicas vindo do Al Jardine e também do Bruce Johnston, mas aí, né, eles ali por volta, logo depois do Holland, né, um álbum extremamente competente, é meu álbum predileto, assim, tá numa lista minha de álbuns prediletos da minha vida, sério, não tô brincando, mas é questão pessoal. E dali os Beach Boys, eles viram uma banda Jukebox, né? Eles lançam uma coletânea dupla que, porra, bateu todos os recordes de venda que vocês podem imaginar. E dali eles tentam trazer o Brian de volta, porque o Brian surta assim, ele fica gordo pra caramba, não quer mais sair da cama, acaba com o casamento dele, né? E o Brian vai e volta, assim como a carreira dos Beach Boys jamais voltou a ser a mesma, e eles passaram a ganhar muito dinheiro com shows que só tocavam os hits deles dos anos 60. O Brian não estava interessado nisso,
O Carl e o Dennis tentaram sair dessa coisa, dessa sombra gigantesca que é ser uma banda de jukebox americana, né? Tentaram projetos e tal, mas nada dava muito certo. Apesar de projetos com qualidade, eu sempre falo que o álbum que o Dennis Wilson fez, o Pacific Ocean Blue, é um dos melhores álbuns que eu já ouvi na minha vida. E ele foi um álbum que redescobriram ele ao longo das décadas, né? Então, o que acontece? Demorou muitos anos pro Brian ter uma banda, ele teve esse processo com esse cara que tomava conta dele, né? Ele foi meio que impedido e ficou nas garras desse cara. O filme mostra muito bem isso. Ah, mas ele consegue, através da Melinda, sair disso. Ele volta a trabalhar com os Beach Boys e tal, mas ele já mais velho, ele perde o Dennis em 83, o Dennis morre, né? O qual deixou o Brian ainda mais surtado ainda. Mas o Brian, ele começa a ter uma carreira solo, né? Nunca com muito sucesso, né? E, enfim, com essa banda que ele cria, ele decide lançar o Smile, finalmente, né? Então, Brian Wilson presents Smile aqui. Então, ele termina todo o projeto junto com um cara que era da banda dele, eu esqueci o nome dele, era um cara indiano, tem um cabelo em pé, assim, de óculos, parece um nerd. E esse cara trabalha com o Brian e eles terminam o Smile, né? O Van Dyke Parks vem, termina algumas letras e tal. Então o Brian consegue colocar tudo direitinho. Então, ao ele lançar isso aí, o Mike Love, ele vê, e também a família de seus irmãos, e do Al Jardine, e também do Bruce Johnston, eles veem isso como o Brian roubando uma. É um projeto que era dos Beach Boys, e agora ele lança como se os Beach Boys não fossem nada e tal. Então eles decidem finalmente pegar todas esses takes e tal, e colocar na mesma ordem desse disco aqui. Eles fazem um disco dos Beach Boys chamado Smile, com a capa original que havia sido planejada em 67. Então, eles se baseiam nesse disco do Brian, o Smile, para recriar o Smile como ele era, com gravações originais dos Beach Boys. Lógico que tem algumas falhas, né? Porque algumas gravações não tiveram voz e tal, então eles não decidiram fazer nada moderno em cima, simplesmente pegar e colocar em ordem, e assim lançaram, né, e tal. Com isso, com 50 anos da banda, em 2012 eles decidiram se reunir e fazer show e tal, e eles lançam um derradeiro álbum que para mim, meus queridos, é um dos grandes álbuns dos Beach Boys, porque eles tiveram muito lixo gravado nos anos 80 e 90, né? Tem alguns discos ali que eu nem compro, eu nem tenho, né? E eles lançam o That's Why God Made the Radio, que é um disco absurdamente bom, todo mundo colaborando, o Brian colaborou pra caramba com isso, o Mike Love também trouxe o material e simplesmente delicioso. Eles saem em turnê, a turnê deles passa pelo mundo inteiro, menos no Brasil, o ódio que eu fiquei disso na época. Eles lançam DVD, eu tenho tudo porque eu sou completamente apaixonado, eles lançam um álbum duplo ao vivo, maravilhoso, porque em God Only Knows eles fazem igual eles fizeram com o John, né, cara? Eles pegam a voz do Carl, colocam e tocam junto, e assim como em Forever, eles pegam a voz do Dennis e tocam junto com a voz do Dennis. Então foi muito bonito, muito emotivo, aquela coisa toda, mas ali o Mike Love, como ele tinha o direito do nome Beach Boys, né? Ele expulsa o Al Jardine e, pasmem, o Brian Wilson, porque eles tentam continuar com a tour, né? Mas o Mike Love já tinha. O Mike Love é uma figura extremamente controversa, vocês não têm ideia. O Mike Love ele decide, não, eu tenho a minha banda, ele chama o Beach Boys e esse projeto com vocês acaba aqui, né? E assim eles nunca mais trabalhariam juntos e raramente se viram, né? Mas o Brian lança seu derradeiro álbum ali por volta de 2015, que é No Peer Pressure. E ele coloca algumas pessoas cantando junto com ele. É um álbum, assim, praticamente adoro esse álbum dele. É o derradeiro, foi o último. Ahm, o Brian lançou vários projetos solo. E há essa questão que as pessoas falam nos shows dele, e ele ficava sentadinho no piano ali sem fazer nada. Então as pessoas meio que pagavam pra ver a banda dele, mas ver ele sentado. Então ele ficava lá sentado, meio apático e tal. Eu tinha muita pena disso. Eu falei assim, nossa, estão fazendo dinheiro em cima dele? Estão, mas ele também estava fazendo dinheiro pra ele. Ele e a Melinda, eles não tiveram filhos naturais, então eles adotaram uma porrada de criança, igual eu critico que um casal de idoso sair adotando várias crianças, uma probabilidade deles morrerem logo, que foi o que aconteceu, a Melina, se não me engano, com câncer, e o Brian por causa da demência,
acaba que essas crianças ficaram órfãos, né, cara, e tal. Mas acredito que que o Brian tenha deixado bastante dinheiro, assim como as duas filhas mais velhas dele, né, e tal. Então, essa é a história do Brian. Então, a gente fica se perguntando assim, pô, morreu, a gente vai sentir falta. Falta do quê? A gente lamenta pelo corpo, pela pessoa, aquele ser, ele acabou. Foi pro céu, acabou ali, mas ele já não era mais produtivo, já tem pelo menos que 10 anos, né? Então, assim, eu lamento, claro, mas ele estava longe de ser um produtivo assim como o Ringo, gravando discos e tocando mais ou menos a mesma idade, assim como os Stones, assim como o Paul, né? Mas o Brian, ele foi consequência de anos e anos de abuso de drogas, de abuso do pai dele, o Murray, era um homem extremamente difícil, que acabou com o ego do Brian, acabou com ele de todas as formas que vocês podem imaginar, né? E eu sinto muita pena que muitas pessoas falam assim, ele teve uma vida boa. Não, ele não teve uma vida boa. Talvez agora no final dos anos 80 para cá, ele já com mais de 50, 60, 70 anos, recebeu muito amor da Melinda, dos filhos que ele adotou, mas ele sofreu muito com a morte dos dois irmãos dele, ele sofreu muito com a morte do pai, da mãe dele, como qualquer pessoa normal, mas o Brian, ele tinha esquizofrenia também, ele escutava vozes. Vocês devem lembrar aquele filme daquele matemático, que foi o Russell Crowe que faz o papel. Eu esqueci o nome do filme agora, que ele ouvia a voz, ele via pessoas, e o Brian, ele tinha com ele uma voz na cabeça dele que ele falava, e essa voz odiava ele, falava, eu vou te matar, eu vou te fazer sofrer, ninguém gosta de você e tal. Isso ficava na cabeça dele. Ele falou assim, eu ouço essa voz o tempo todo, mas eu decidi ignorá-la, né? Mas era muito difícil, porque e vinha, né? Então é muito triste essa condição humana de você ter esse tipo de problema. E por isso eu lamento demais uma pessoa que fez músicas tão maravilhosas, músicas que, porra, permearam minha vida inteira. Amo os Beach Boys, amo o Brian Wilson de paixão, mas eu lamento muito dele ter tido uma vida tão sofrida, né? Mas o que acalenta um pouco o coração de nós, de fãs do artista, do homem, Brian Wilson, é saber que ele recebeu muito amor da esposa dele. Tanto amor que ele recebeu, mas tanto amor que na falta dele ele acabou indo embora, ele acabou partindo. Meus queridos, é isso que eu tenho a dizer sobre o meu grande ídolo Brian Wilson. Se vocês quiserem conhecer mais dele, Spotify tem a maioria dos álbuns, mas eu sempre falo, escute Pet Sounds. Você não vai encontrar Pepper ali. Eu sempre falo com as pessoas pensam, eu escutei Pet Sounds, não tem nada a ver. Não, o Paul já falou isso, o próprio Brian Wilson falou. Não, mas foi a tentativa de fazer algo novo. Você tem que ouvir Pet Sounds, é lógico, é uma música maravilhosa e tal, mas você tem que ouvir sabendo de um contexto. Ninguém tinha feito um disco como aquele antes. Por isso ele influenciou tanto a maior banda do mundo, que era os Beatles. Lennon e McCartney caíram de joelhos quando ouviram o Pet Sounds, né? Então, mas se você fizer um esforçozinho, for um pouquinho inteligente, você consegue ver Pet Sounds no Pepper, assim como você consegue ver o Rubber Soul no Pet Sounds, né? Isso é incrível, né? Que foi esse cruzamento, e como é gostoso ser fã dessas duas bandas e conseguir ver esses. Mas tem que ter um ouvido um pouquinho mais afinado, e talvez nem seja o ouvido, talvez o coração, a cabeça um pouco mais aberta para você poder reparar nesse tipo de coisa. Um grande abraço para vocês, vocês se cuidem.